falando que isso aqui é casa de Deus, isso aqui é um prédio, né? Você está me entendendo. Mas na presença de Deus a gente faz votos, a gente tem comunhão com Ele. Na presença de Deus a gente ouve a voz dEle, a gente fala com Ele, a gente conhece o Deus verdadeiro. Para servir a Deus a gente precisa ter experiência com Deus, a gente precisa saber quem é Deus, quem é o Deus que nós servimos. Você diz amém, filho? Amém. Amém. Nós precisamos conhecê-lo. Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Moisés, quando vai ao Egito, ele fala, Senhor, quando eles me perguntarem quem é o Senhor, o seu nome, quem que eu vou dizer? E Deus fala, diga eu sou, me enviou até vocês. Não é mesmo? Eu acabei de falar aqui para vocês a respeito de Isaías, que tem uma experiência e conhece o Deus que é santo. Paulo teve uma experiência profunda com Deus, Noé teve uma experiência profunda com Deus. Homens de Deus que são os nossos heróis, que a gente fala dele, tiveram experiências profundas com Deus, e você e eu podemos ter experiências com Deus e conhecer verdadeiramente quem é Ele. Amém? Diz amém, querido? Amém. Eliseu então passa por Gilgal, onde o pecado é removido, a vergonha é tirada. Vai para Betel, onde se conhece o Deus verdadeiro e tem experiência com Ele. E ele sai de lá e vai para Jericó. Não é? Jericó. Você deve estar achando engraçado, fala, pastor, o que é aquilo que você está mostrando lá? O que é aquilo, gente? O que é? Perfume. Sabe por quê? Porque a palavra Jericó significa fragrância, significa perfume. E Paulo, quando escreve a segunda carta para os Coríntios, ele fala assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Diga, o bom perfume de Cristo. Nós somos um bom perfume de Cristo. Então, a palavra no grego não é fragrância, perfume. A Bíblia diz que nós somos um bom perfume de Cristo. As pessoas precisam ser atraídas por perfume. Perfume não atrai. Você não gosta, não sente prazer de sentir um bom perfume? Pois é, as pessoas precisam ser atraídas pela fragrância que sai da gente. Um dia eu tive uma experiência assim, há muitos anos atrás, mas que marcou muito, quando eu ainda trabalhava na Vale, mas há muitos anos, um rapaz que era colega lá de futebol, nem nada, mas não era crente. Um dia eu estava entrando assim no escritório, ele olhou para mim, me parou e falou assim, Magide, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro. Ele falou assim, recebe isso com amor, tá? Ele falou assim, sabe o que eu sonho na vida? Eu achei estranho, né? Não tenho a mínima ideia. Eu sei que isso é igual a você. Eu te admiro. Eu olho para você e falo assim, puxa vida, eu queria ser igual a esse cara. Eu nunca havia pregado para ele, eu nunca havia falado de Jesus para ele, mas as pessoas precisam ser atraídas pelo perfume que a gente exala, pelo nosso testemunho. Eliseu mesmo, quando passou uma vez na casa daquela mulher sunamita, que a Bíblia nem diz o nome dela, ela vira para o marido dela e fala assim, vamos fazer uma casa aqui para ele, porque esse homem que está passando aqui, ele é um homem de Deus. Ela olhou para Eliseu e falou, esse cara é um homem de Deus. Eliseu precisou entender que ele precisava exalar o bom perfume de Cristo. Por isso a gente precisa entender que Jesus quer curar a gente. Jesus quer remover a amargura, essas coisas que nos prendem. Gente, a coisa mais triste do mundo é crente fedorento. Ninguém gosta de andar perto de gente fedorenta. A nossa presença num lugar atrai ou afasta pessoas. Quando eu me casei, o prédio que eu fui morar ainda estava em obra. E tinha uma senhora que ela foi responsável, designada pelo condomínio, para fazer a gestão ali, para terminar as obras do prédio. E ela chegava de manhã, e os trabalhadores estavam lá,
Gente, mas essa mulher, ela falava cada coisa, ela xingava cada palavrão, ela só voltava a dar soco e pontapé nas pessoas, tratava mal, xingava, cada palavrão, assim, palavrão já é horroroso, né? O palavrão dela era horroroso ao quadrado. Um dia, um sábado, eu vou almoçar na casa do meu sogro, pertinho lá de onde eu estava morando. Aliás, ele morava lá porque o apartamento era dele, ele emprestou para nós. Quando eu chego lá, quem estava lá? Essa mulher. Ela foi lá conversar com o meu sogro a respeito de alguma coisa lá da obra. E eu cumprimentei, né, todo educado e tal. E aí ela está lá conversando com o meu sogro, discutindo sobre a obra. E deu a hora do almoço. E aí, meu sogro vira para ela e fala assim: fulana, você não quer almoçar aqui não? Ela pensou assim e falou, olhou o relógio, acho que eu vou almoçar aqui. Tá bom. Aí botaram no almoço. Meu sogro vira para ela e fala: fulana, você pode fazer oração? Quando que falou isso? Eu não falei, mas pensei: meu Deus, essa mulher é crente, não é possível. Não é possível. Essa mulher não pode ser crente. A mulher falava cada palavrão, cada coisa feia. Quando ela entrava na obra, os trabalhadores que usavam tudo fugiam, eles escondiam, porque ninguém queria encontrar com elas. Mão cheia. O perfume tem a ver com quebrantamento. O perfume tem a ver com deixar Deus fazer a obra dele na nossa vida. Você diz amém, cara? Amém. Então, lembra, o perfume tem a ver com o testemunho. Crente precisa dar o testemunho. Amém? Amém. Depois de Jericó, ele foi para onde? Já esqueceram. Jordão. Vamos lá. Ele foi para o Jordão. Olha aqui que bonito o Rio Jordão, né? O Rio Jordão. Um rio pequenininho. O que isso fala para nós? A palavra Jordão significa aquele que desce. Diga assim, aquele que desce. Aquele que desce. A Bíblia diz, nós cantamos aqui, convém que ele e que eu. Você sabia que o Jordão é o único rio no mundo que tem a maior parte do seu percurso abaixo do nível do mar? O Rio Jordão desce. Todos os rios desaguam no mar. O Jordão está abaixo do nível do mar. Jordão fala para nós de gente que obedece. Diga assim, obediência. Obediência. Aquele que desce, aquele que diminui, aquele que reclina, aquele que se entrega. Se você pegar todas as cartas do Novo Testamento, Paulo, as que ele escreveu, ele se apresentava como servo de Cristo. Pedro se apresentava como servo de Cristo. Tiago, como servo de Cristo. João, como servo de Cristo. A palavra servo para nós não significa muita coisa. Mas no original a palavra servo significa escravo. Duros escravos. Sabe como que Paulo se apresentava? Escravo de Jesus. Você está recebendo aí, filho? Amém? Pedro se apresentava como escravo de Jesus. Escravo é aquele que obedece. Escravo não manda, escravo obedece. Escravo diz sim.
Jordão, lugar que desce, lugar que a gente diz assim, como João 3,30, importa que ele cresça, que eu diminua. João Batista falou isso. João Batista falou, eles vieram falar para ele assim: João Batista, os seus discípulos estão largando você e seguindo Jesus, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Ele falou assim: não preocupa não, porque homem algum recebe coisa alguma se do céu não lhe for. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, Eliseu quis passar por isso. Elias falava para ele: fica aí. Estou grudado com você. Onde você for, eu vou. E ele passa então por Gilgal, lugar onde a vergonha, o pecado, né? A escravidão é removida. E ele vai então para Betel, que é a casa de Deus, o lugar onde a gente tem experiência com Deus, a gente conhece a Deus, a gente conhece aquele a quem a gente serve, aquele a quem nos salvou. A gente precisa conhecer a Deus. Depois ele vai para Jericó, onde ele entende que o testemunho, a vida cristã é importante, é fundamental, que ninguém se torna um profeta, um líder, se não tiver testemunho, que caráter vale mais do que as coisas que você faz. E depois ele vai para o Jordão, onde ele aprende a respeito da obediência, onde ele aprende a se curvar. Ele entende que tem um Deus que é Senhor e ele é servo. Amém? Amém. E aí então algo acontece. Você está percebendo que é um processo? Amém? Amém. Aí ele chega lá no Jordão, Elias faz uma pergunta para ele, que o Espírito de Deus está fazendo para nós. Você tem um chamado, você tem um processo. O que você quer? Elias vira para Eliseu e fala assim: o que você quer? O que você quer que eu te faça? Ele olha para Elias e fala assim: eu quero que você toque em mim, você transmita para mim, você ministre sobre mim porção dobrada do seu Espírito. Eu estou terminando para dizer para você da unção. Filho, você já sabe disso, mas entenda agora. Quando Deus chama uma pessoa, Ele capacita. Tudo que Deus pedir a você, Ele vai te capacitar a fazer. Por que Ele foi egoísta e pediu o dobro? Ele não foi egoísta, não. Sabe o que dobro fala para nós? Então, olha lá. Lhe toque por herança a porção dobrada do seu Espírito. Sabe por quê? Porque Deus dá a capacitação conforme a sua necessidade, conforme aquilo que você precisa. Os dias de Eliseu seriam dias piores do que Elias. Precisava de uma porção dobrada para poder enfrentar, para poder ser profeta, para poder ser pastor naquele ambiente complicado e difícil. Ele não pediu, não é porque ele queria ser famoso, nem nada. Ele pediu porque ele precisava uma porção, uma unção de Deus sobre ele. Está entendendo? Diga amém. Amém. Vocês estão olhando assim para mim, com a cara assim, né? Toca com porção dobrada no seu espírito. Eu nunca contei, não, mas já li várias vezes que Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. E todos os milagres que Elias fez, Eliseu fez também. E fez em dobro. Porque ele recebeu a porção dobrada. Porque era necessário naquele tempo.
Entenda, filho, que quando Deus chama, Deus capacita. Há um chamado sobre nós. Você quer chamar, já passou por esse processo? Então hoje é a noite que a gente receber a capacitação. Poder do homem. A igreja do Senhor Jesus começou assim: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Deus nunca planejou que nós servíssemos a Ele na força do nosso braço. Aqueles a quem Ele chamou, Ele também capacitou. Ele capacitou com dor, Ele capacitou com sabedoria. Deus vai fazer o que está difícil ficar fácil. Deus vai fazer o que está longe ficar perto. Deus vai fazer grandes coisas no ambiente que você estiver, amém? Amém. Você crê nisso, filho? Amém? Amém. Vai ter umas lutas, igual Eliseu teve, claro que tem. Mas Deus vai te capacitar. Deus vai capacitar você. Escute o que eu digo, muitos mortos vão ressuscitar. Eu estou falando principalmente do ponto de vista espiritual. Você vai ganhar muitas almas para Jesus. Através do seu ministério, da sua liderança, coisas extraordinárias vão acontecer. Você recebe isso? Amém. Vamos ficar de pé então? Pastor, pode fazer uma oração. Eu pergunto para você o que Elias perguntou para Eliseu. Eu vim aqui essa noite para dizer para você o que você quer. Nós vamos fazer um movimento aqui, porque nós vamos orar um pouco. Eu não sou produtor de nada, mas há uma clareza tão grande que o Espírito de Deus está nesse lugar, está se movendo. E aquilo que aconteceu antes da pregação, desde o início do culto, né? Deus quer multiplicar. Tem gente aqui que precisa, de uma vez por todas, largar o pecado. Tem gente aqui que precisa perseverar, querer, né? E é uma noite de você ter experiência com Deus. É um processo. É um processo. Tem gente aqui que precisa se humilhar, tem gente aqui que precisa obedecer, tem gente que precisa dar um bom testemunho. Mas o que Deus quer fazer, o Espírito Santo, é derramar poder, unção, porção dobrada. O que você tem hoje está insuficiente, então receba mais. Tem jeito da gente empurrar essas cadeiras aí e colocar na parede? Encostar assim na parede? E se não der, empilhar algumas, aí você põe seus objetos. Aquelas pessoas que precisam ficar sentadas, senta ali na verdade. Mas você fica do jeito que você quiser, a liberdade. A pergunta está feita. O que você quer?
aqui para cima agora, não. Começa a orar. Esquece quem está do seu lado, abstrai um pouco aí de que tem gente. O Espírito de Deus está nesse lugar. E assim como Elias disse para Eliseu: o que queres que eu te faça? O Espírito de Deus pergunta para você: o que você quer? O que está faltando? O que você não tem que experimentar? Não tenha medo. Começa a orar. Começa a orar, começa a orar. Começa a orar. Começa a orar, querido. Começa. Começa a orar. Queria ouvir você orar. Ore. Começa a declarar agora. Se você quer orar em línguas, pode orar. Fica na liberdade. Tira sua mão do bolso. Descruza os seus braços.
está nos reabastecendo para esse tempo, amém? Que final de conferência maravilhoso, né? Que final maravilhoso. Queria convidar aqui à frente 20 pastores, por favor. 20 pastores aqui bem rápido. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acertei 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, faltam 5, 16, pastoras também, com certeza, 17, gente, perdi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pastora, a senhora vem cá me ajudar a distribuir os elementos aqui, que nós vamos celebrar uma ceia de aliança, de comunhão agora, a gente vai fechar a nossa noite aqui. Pastor Jacques, você ajuda a pastora Sônia aqui a pegar os elementos e entregar para os pastores aqui. Você precisa voltar para o seu lugar, pegar a cadeira lá, nós vamos celebrar assim. Nós vamos celebrar assim. Também outra dupla ali quiser ajudar também pode, ele vai pensando. Nós vamos celebrar esse momento, reafirmando que o DNA não possui uma bandeira denominacional.